Second time. Yes, time. Começou a aula. Boa noite, gente. Vou estar aqui para compartilhar com vocês nossa aulinha. E foi. Compartilhando aqui. Show. Bluetooth? Acho que dá sim, só salvar o Bluetooth aqui, deixa eu ver. Obrigado. Consegui um fone aqui, ó. Vou ver se consigo em Bluetooth. Deixa eu ver onde eu tenho Bluetooth aqui nesse trem. Bom, antes de começar, deixa eu só ver se tem Bluetooth. Se tiver, alguém sabe mexer nisso? Não? Ixi, não, aparece mil coisas aqui. Alto-falante. Gente, depois eu vejo isso com calma. Relaxa. O que me importa agora, que é mais importante agora, é que a gente vai aprender duas coisinhas. Duas, na verdade, três coisinhas. A primeira delas é o simulador. Vocês estão conseguindo ver aqui? O vídeo que eu estou... Estou conseguindo ver sim. Show, valeu. Vamos lá. Aqui, na verdade, é um paquímetro. Não sei se vocês já conhecem. Quem é da área técnica conhece muito bem o paquímetro. Tá? Esse paquímetro aqui não é aquele paquímetro clássico digital que a gente utiliza, tá, no dia a dia. Tem muitos paquímetros digitais hoje, não há necessidade, às vezes, de você usar um paquímetro desse porte. Ele é legal porque, por ser um paquímetro leve, mas ao mesmo tempo robusto, tá, ele te auxilia a medir áreas internas, círculos internos ou retângulos, qualquer figura geométrica interna de um determinado objeto, ou a parte externa desse objeto, em escala milimétrica. Tá? Então, a vantagem do paquímetro no dia a dia, quem trabalha, de repente, na área das engenharias, como é o caso da maioria de vocês, eu acho que o pessoal da arquitetura não está nessa turma, é exatamente essa precisão, esse aumento de precisão. O paquímetro ele é um pulo do gato, ele resolve bastante, muita coisa, tá? Quando você exige o conceito de precisão. Estou só apresentando o paquímetro, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. E nós temos um outro carinha. Esse outro carinha, cadê? Aqui, não, era do paquímetro mesmo. Do ladinho. Em paquímetros, nós temos também o micrômetro. Tá? É um simulador de micrômetro, na verdade, que o cara está ensinando, só para mostrar para vocês. O micrômetro, ele funciona ele é muito parecido com o paquímetro. Só que o micrômetro, ele tem a preocupação, a necessidade, tá, de medir espessuras. O foco dele é a espessura. Então, se você precisa trabalhar em alguma espessura até 25 milímetros, tá, você pode utilizar o micrômetro, ok? Exatamente porque você precisa de uma precisão. Digamos que você está trabalhando na área elétrica, engenharia elétrica e tal, algum dispositivo eletrônico, algum sensor, alguma coisa que dentro do seu protoboard, dentro da sua estrutura, você quer colocar, né, digamos que você está desenhando a topografia do seu processador, seja lá o que for que você esteja fazendo na parte de micro, né? Microeletrônica. E aí você precisa, essa imagem, ela precisa ser desenhada. Antigamente, né, não se existia programas onde você tinha essa habilidade e facilidade para isso, então você poderia utilizar. Uma coisa também é bitola de fio. Você quer saber a bitola de um fio, ou então você quer saber a bitola de um eixo, tá? ou qualquer outra situação típica ou cotidiana do seu dia a dia, que necessite de uma precisão em nível milimétrico, até mesmo para produzir, por exemplo, o pessoal da área de engenharia mecânica, até mesmo para produzir uma peça, né, uma peça que tem um ajuste milimétrico, você necessita a utilização do micrômetro. Voltar para o paquímetro, rapidão, peraí, deixa eu voltar para o paquímetro. Aqui, voltei. Voltar para o paquímetro. Agora eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá? Quero que vocês consigam ouvir a explicação. Vou deixar rodando. Mas eu preciso saber o feedback de vocês, que vocês vão conseguir ouvir com clareza. Acho que até ver se eu consigo aumentar aqui.
Acredito que sim. Vamos lá. Me dá um feedback. Vou começar só um pouquinho, tá? Vou iniciar um pouquinho. Pare e pergunte se vocês estão conseguindo ouvir com clareza. Pelo menos minimamente, para poder entender o conceito da medição. Não estou ouvindo, não, mestre. Professor, não estou ouvindo também, não. Não. Vocês não estão conseguindo ouvir? Não, ouvir não. Isso aqui é um simulador que você consegue encontrar na internet, se você quiser. Tem gente que faz os mecanismos de programação, aí eu utilizo o dia a dia para poder trabalhar. Isso aqui é de um professor que, com certeza, ele também teve o problema de ter que explicar uma aula experimental online, né? E aí ele criou um programa no qual o aluno tem a possibilidade, tá, de aprender a utilização do paquímetro. Como vocês devem ter visto logo no iniciozinho, quando ele mexe aqui, ó, tá vendo? A parte de baixo está medindo, ó, 4,20. Ah, professor, está medindo 4,20 aqui embaixo? Alguém sabe me dizer, quem já trabalhou com paquímetro, por que a unidade aqui é 4,20? Não? Por quê? Aqui, ó, no simulador, nesse simuladorzinho, aqui onde ele parou, ele está marcando 4,20, 4,20 provavelmente 4,20 milímetros, né? É isso? Não. 4,20 centímetros. Sim. Seria 4,20 centímetros, correto? Sim ou não? Sim. Sim. Não, 4,2 milímetros. Ah, tá. 4,2 milímetros. Então, vamos lá. Esse 4,2 milímetros saiu da onde? Você consegue perceber daqui, ó. Olhem aqui, ó. Se vocês olharem com muita atenção, porque o problema do paquímetro é isso. Eu até, às vezes, levo lupa para a aula, né, experimental, que aí você consegue ter visualizar. Do 0 a 1, nesses números grandões aqui, ó, tá bom, gente? Esse número grandão é a escala de milímetro. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4. Obviamente, a escala aqui, o paquímetro que você usa no seu dia a dia, tá? Você não vai usar com esse tamanho. É uma escala aumentada para que você possa visualizar, deslumbrar cada detalhe de marcação do paquímetro. Mas ele é basicamente, eu acho que é a metade do tamanho do que está sendo apresentado aqui. Tá? O paquímetro geralmente é de aço carbono ou de alumínio trabalhado, alumínio duro trabalhado. Vocês estão ouvindo? Sim. Show, tá bom. Olha só, quando você olha isso aqui, ó, do 0 até essa marcação aqui é 5. Ou seja, a cada meio milímetro você tem passinhos de 4 barras aqui, ó. E quando você percebe esse 0 aqui, esse 0 é como se fosse a tara. Sabe quando você pega uma massa, um objeto, e você bota na balança, mas só que você tem um amparo, tipo um prato, uma cuia, ou alguma coisa que você precisa colocar esse objeto? Então você precisa tarar. É um supermercado. De repente você quer pesar alguma coisa, né? Teoricamente você tem que compensar o prato. Seria melhor no self-service. Né? Ele compensa o prato, tá, o peso do prato, né? E esse tarar é o 0, né? O marco 0 é onde se inicia o processo de visualização. Aí, qualquer coisa. Professor, só um minuto, professor. Pode falar. Pede pro Edson fechar o microfone dele aí, ó. Tá... Edson, fecha rapidinho. Por favor. Valeu, Edson. Obrigado, hein? Desculpa. Nada, tranquilo. Então, olha só o que acontece. Aqui você tem, ó, o 0. O 0 é como se fosse a tara. Tá? Quando você vai num self-service, você tem um prato lá. E aí, obviamente, você não vai pagar pelo o peso do prato. Você tem. Aí, a sua balança, ela tem já a tara, que significa que é a compensação da massa do prato. O peso ao qual você não quer pagar. Você quer pagar pelo alimento que você vai consumir. Então, o 0 seria o equivalente a essa tara. O que ele diz para a gente é o seguinte, olha,
essa abertura aqui, ela foi tarada em 1, 2, 3, 4. Por que 4, professor? Note, aqui não dá para aumentar o vídeo necessariamente, mas note que aqui, ó, o 0, ele passou um pouquinho do tracejo 4, tá? Do tracejado 4. Porque o próximo é 5 milímetros. Tá? Então, o que ele fez? Então, se o tracejado passou do 4, então ele é um valor entre 4 e 5. Ah, então, professor, ok. O 4 eu conheço, o 4 eu consigo identificar, porque é o 0, é o marcador. O 0 é o marcador. Show! Se o 0 é o marcador, ele diz em que posição, o que intervalo eu vou estar trabalhando. Tá? Ou seja, qualquer coisa do 0 para frente é a unidade de milímetro que eu estou trabalhando. Sabendo disso, como é que eu consigo o restante das casas decimais? Ótimo. O restante das casas decimais, no paquímetro, você faz da seguinte maneira. O que acontece? Você está vendo esses numerozinhos embaixo aqui? Eles são os decimais do milímetro. Tá? Os decimais do milímetro. Como é que você faz isso? Você vai olhar aqui embaixo todos os tracejos ou tracejados, tá? E vai ver qual deles se casa perfeitamente, tá? Em cima de uma unidade de medida. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, for olhando, cada tracejado desse aqui, ó, tá embaixo, você vai ver aonde ele vai bater. Ó, você vai olhando, tal. Aonde vocês acham que está batendo o tracejado aqui? Perfeitamente, sem avançar nem para a esquerda nem para a direita. É horrível, tá? Por isso que o povo hoje usa o bendito do paquímetro digital, porque isso aqui cria um erro chamado paralaxe. Não é do... Não é do... meu Deus, qual é o nome? Lanterna verde, não, tá? É o paralaxe, que é um erro que quando você observa um objeto, por exemplo, vai fazer uma medição de um copo d'água, ou de uma pipeta, alguma coisa, alguma marcação graduada. Você tem uma garrafa com água, né? Aí você quer 700 ml. Quando você olha, de acordo com o ângulo que você olha a garrafa com água, tá? O que você tem? Você tem várias possibilidades de erros. Você pode errar para mais, 702, ou você pode errar para menos, 680, você pode acertar, tá? Mas aí você nunca vai ter a certeza se aquela marcação ali é a correta. Para não ocorrer o erro de paralaxe, você tem que ficar com o olhar fazendo equivalente a 90 graus do plano ao qual você está observando. Então, quando você olha o paquímetro, você tem que olhar como se fosse um plano, como se fosse, não, é um plano, ou seja, sem ficar virando o paquímetro. Tem gente que fica assim, fica virando o paquímetro para lá e para cá, tentando descobrir aonde os tracejados se encontram. Tá? Você vai olhando na parte de baixo e vai vendo onde os tracejados se encontram. Onde o tracejado se encontrar, aquele valor ali é o valor do decimal de milímetros. Se você olhar aqui, ó, você pode concordar ou não. O programa, né, ele é interativo. Então, o próprio programa disse, ó, o 2 casa certinho com tracejados de cima. O número 2 daqui de baixo casa perfeitamente com os tracejados de cima. Então, na verdade, vai ser 4, e esse pedacinho, esse pentelésimo, logo depois do 4, você tem que, se você perceber, é intuitivo. Poxa, ele só foi um pouquinho depois do 4. Então, ele é algo com certeza menor que meio, menor que 5. Ou seja, alguma coisa que está daqui para cá. Olhando a parte de baixo, tá? Do decimal dentro do milímetro. Esse é fio de cabelo. Pentelésimo, fio de cabelo. Dependendo do pentelésimo, né? Pode ser um pentelésimo grosso, um pentelésimo fino. Então, fio de cabelo acho que fica melhor. Continuando. Se você olhar aqui, ó, você olha que o 2, não importa, tá, gente? Esquece os números de cima. O que você quer, a técnica para a medição das casas decimais milimétricas, tá? Só alinhar o serrilhado de baixo com o de cima. O que alinhar, importa onde,
o que está valendo como casa decimal. Então, nesse caso aqui, ó, ele passou, o 0 tarou para 4, ó, ele passou 4, só um pouquinho mesmo, tá? Gente, é pouquinho. Se você aumentar, ampliar, ou tirar uma foto e aumentar, tu vai ver que é um pentelésimo logo depois do número 4. E aí você vai olhar aqui embaixo e vai ver qual é o número que casa com qualquer número lá de cima, não importa. Esse casamento com qualquer tracejado aqui de cima vai definir a casa decimal, nesse caso 4,20. O mesmo acontece quando você está medindo lá em cima as seções internas, tá, de objetos. Vou ver aqui o que ele faz. Aqui está na seção 0, note, ó, 0, porque olha só, o 0 casa no 0, né? E por acaso é 0 também. Então, 0,00. Deixa eu ver se ele mostra uma outra medição aqui. Ó, aqui está dizendo, ó, 1,65. Por que 1,65? Note, ó, que o 0 da tara está logo depois do número 1 aqui, ó. Aqui é 0, esse tracejado aqui é 1. Tá? E é o quê? 1 milímetro e o quê? Por que 65? Vamos ver por que 65? Aí, olha só, vamos olhar aqui embaixo. Tá olhando, tchucu, olhando. Avião de casa. Alguém consegue ver onde está casando aqui, ó? 65. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Não, aqui não. Aqui. Teoricamente, eu me enganaria. Você consegue perceber isso? Se você olhar isso aqui, ó, você se engana fácil. Você acha que é logo esse cara aqui, ó. Você iria dizer que era 50 e... Daqui para cá, meio... É 50, seria 55, né? Oi? 55. É, 55, obrigado. 55, mas olha só, na verdade, o casamento que fica é o do 65. Tá? Do 65. Aí ele foi e pegou 1,65. O macete é o seguinte: não aceita logo o primeiro alinhamento. Você verifica se existe um segundo alinhamento. O segundo alinhamento é um alinhamento perfeito. O macete é esse. Olhou, aceitou logo o primeiro alinhamento, provavelmente ele não deve ser o correto. Continua olhando, ver se existe um segundo alinhamento. Provavelmente esse segundo alinhamento, o segundo alinhamento mais perfeito, porque é uma escala decrescente, é uma curva que ela vai chegando ao ponto zero. Na verdade, é um cálculo de integral que você está fazendo. Você literalmente está fazendo cálculo de integral, só que de forma mecanizada. Tá? Então, você está pegando 1,65 milímetros, por exemplo. Tá? Aqui, ó. Aqui ele aumentou alguma coisa. Aqui ele aumentou a escala, tá? Ó. Aqui ele botou 6,35. 6 por quê? Aqui é 5, mandou um pedacinho. Aqui já é 6. Casou no 2 em cima. O quê? Vai falar. Ele casou no 2 em cima. Casou no 2 em cima, não. Ó, você aceitou logo de cara o primeiro? Deixa eu ver aqui. Ele está dizendo 35, né? Vamos ver se 35 aqui. Que 35 é esse? 35 seria aqui, né? É a metade do 3 aí, casado com 2 aí. 3,6, 35. Me ajuda aí. Aí, ó, do lado, esse aí. Esse. Ah, tá. O Everton é retardado. Agora que eu vi que é o meio aqui. 6,35. Perfeito. Então, o que acontece? Nessa aula agora, tá? Na prova, vocês vão ser avaliados, tá? Lembrando que a gente vai ter 2 aulas antes da prova. Nessas 2 aulas, vocês vão replicar 2 experimentos e gerar um relatório. E aí, no dia da prova, tá? Vocês vão apresentar esses relatórios para mim. Basicamente é isso. Vou corrigir os relatórios, vamos conversar, vamos debater ponto a ponto. Tá? Antes de entregar a prova, vocês vão mandar o relatório para mim. Eu vou pontuar tudo que tem que pontuar. Vou mandar para vocês vão corrigir. O dia da prova é basicamente uma entrega e uma conversa porque que a nota foi aquela. Tá? Aí, vida que segue. É muito raro alguém ficar com uma nota baixa, porque geralmente o pessoal tem o bom senso de seguir as regras e tal.
Geralmente geralmente eu faço trabalho em quatro colegas, aí os 4 colegas lembram, cada um lembra um pedaço, um trecho, e assim vai. Bom, vamos voltar aqui, nos interessa aqui. Esse eu preciso botar o Bluetooth, deixa eu ver se eu consigo botar o Bluetooth. Peraí, antes de mais nada, alguém sabe mexer em Bluetooth? É aqui, né? Alguém sabe mexer em Bluetooth aqui, gente? Será que aqui meu computador, painel de controle? Obrigado por não estarem me ajudando, tá? Não entendi a pergunta. Eu só quero colocar isso aqui é Bluetooth, eu quero colocar Bluetooth. Como é que eu faço? Eu tô no painel. Aperta o botão aí Aperta o botão aí, vai lá no Bluetooth e pareia. Ele vai fazer buscar o endereço do seu aparelho. Onde é o Bluetooth? Onde? Aqui embaixo? Alto-falante. Dispositivo. No caso ali, mestre, no rádio e som lá, poderia, sei lá, adicionar dispositivos. Hardware e sons, adicionar dispositivos. Aqui? Isso. Vê se vai ter... Vai ter que ligar isso aqui? Ou ele vai direto? Um dia desse foi fácil. Eu peguei... Foi em algum lugar assim, tipo, tava lá... Ligar Bluetooth. Aí, pum. Peraí, acho que eu já sei onde é. Apesar de que também do lado embaixo aí, esse número 1 aí, ó. Vi. Aqui. Deixa eu cancelar. Pera. Vou cancelar tudo. Agora já lembrei. Aqui, ó. Aqui. Eu tava procurando isso aqui. Receber arquivo, mostrar dispositivo de Bluetooth. Adicionar um dispositivo Bluetooth. Adicionar. Né? Obrigado. Entendi. Você estava indo para o caminho. Entendi. Você tem que reconhecer esse aparelho aí. Como é que eu faço? Onde está? Ativado, desativado? Vê em cima ali, adicionar Bluetooth ou outro dispositivo, que ele tem que reconhecer esse aqui. Vamos ver se vai. Se não for, não tem problema. Eu só preciso das imagens do cara apresentando. Eu vou usar tem ali embaixo também. Eu não sei se já é o seu, aquele áudio JBL lá. Com esse JBL Endurance Peak de emparelhamento. Mas é esse aí, é o fone? É. Então, mas ele é JBL? Não o nome sei, que está embaixo ali, esse JBL Endurance. Me emprestaram, deixa eu ver. Conectar, deixa eu ver, vamos ver. Eu ouço alguma coisa? Tá ouvindo aí, mestre? Tá conseguindo ouvir? Tá conseguindo ouvir no fone? Não pelo fone, tô ouvindo normal. Peraí. Alô? Conectar. Não. Deixa eu ver, ativar. Desaparece. Então, talvez é por isso. Esse fone tem que estar ligado e você tem que reconhecer ele primeiro lá e adicionar Bluetooth ou outro dispositivo. E depois que eu acho que ele é de iPhone. Eu acho que ele é de iPhone. Acho que não vai, não. Então, se ele é Apple, só vai reconhecer em aparelho Apple, né? Apple, né? A gente só precisa só das imagens, tá? Tranquilo. Só precisa das imagens. As imagens, para mim, que é o dão aqui para mim. Bom, esse aqui é o laboratório de física. Obviamente, coitado, é um outro professor que com certeza, teve bastante tempo para fazer isso. E é a aula da aceleração de gravidade, que é um daqueles um dos experimentos que nós vamos fazer em sala, tá? No laboratório daqui a um mês, mais ou menos. Tá? Então, vamos lá. Aqui ele vai mostrar para vocês o pêndulo. Isso aqui é um pêndulo, uma estrutura pendular, onde você tem um fio, tá? E você tem um peso de uma massa qualquer. Essa massa você precisa anotar, você precisa coletar esses dados, tá? Essas informações são extremamente relevantes. Essa massa é um valor fixo que vai ser imutável. O que vai mudar, professor? Quais são os dados que eu preciso coletar no pêndulo para que eu consiga ter
as informações necessárias para encontrar a gravidade média local. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, tem um fio. Esse fio tem um tamanho que a gente define como um tamanho L. Como vocês já entenderam, pêndulo, então, como é uma estrutura pendular, necessariamente ele vai fazer um movimento, né, de pêndulo, um lado para o outro, um lado para o outro, um lado para o outro. E para cada ida e volta, a gente chama de um período. Tá? Você tem que contabilizar, ou seja, no dia, vocês precisam ter já no celular, se possível, ou no celular, ou geralmente no laboratório já fica disponibilizado também. Eu já solicito o que é necessário ter, o cronômetro. Ele foi e voltou para a posição, aí vai ficar a critério de vocês. Ele vai e volta, você contabiliza como um período. Um período é uma oscilação, uma ida e volta, uma oscilação. Então, vocês vão medir, tá? Por exemplo, 20 oscilações, tá? 20 vezes esse movimento oscilatório, a um determinado comprimento, 20 vezes esse oscilatório. Anota isso. 20 vezes, aí você vai ver qual é o tempo que ele levou para fazer essas 20 oscilações. O fio, a gente sempre precisa usar um fio para que esse experimento consiga funcionar com exatidão, com tranquilidade, um fio de pelo menos 1,5 metro. Um fio de 1,5 metro é um fio aceitável, porque quanto maior o fio, maior é a precisão do período do pêndulo, tá? Melhora e mais próximo do resultado da gravidade local você consegue chegar. Tá? Vamos continuar um pouquinho aqui só para explicar. Ele explicaria a questão do pêndulo, a importância. Ele vai, uma coisa que é importante nesse vídeo, que vocês não vão ter, talvez vocês possam ter a oportunidade de assistir, desse professor, é o seguinte: ele fala que, na verdade, essa estrutura pendular era utilizada para medir o tempo, para medir as estações do ano, para medir a velocidade, o tempo de algum sistema métrico que eles estejam usando na época. Já vem desde a Grécia Antiga. O próprio pêndulo era utilizado, foi provado, né? Utilizado para ser provado que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e, consequentemente, ao redor do Sol, né? E assim por diante. Mas isso é história, não é o que nos interessa nesse momento agora. O que interessa é o que ele vai mostrar agora, que é o papelzinho. Ó, ele tá aqui nessa parte ele explica a questão das oscilações. Deixa eu voltar só um pouquinho. Eu quero que ele mostre a equação. Ele mostra a equação. Vendo a equação? A equação é o período, que é esse movimento de ida e volta, é 2π raiz quadrada do comprimento dividido pela gravidade. Gente, é raiz quadrada do comprimento pela gravidade. Não é raiz quadrada só do comprimento. Isso é um erro básico quando vocês fazem o trabalho de vocês e vão calcular a gravidade. Vocês botam a raiz quadrada em cima do comprimento e do fio, mas não no conjunto comprimento dividido por gravidade. Aí o que você vai fazer? Pô, professor, você está pedindo a gravidade. A gravidade é padrão? Não, o pêndulo é para achar a gravidade. Esse experimento é para você achar a gravidade, ela não é padrão. Ela é a gravidade que você vai encontrar no local. Entendeu? Exatamente o que eu quero. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que fazer uma manipulação matemática. Né? Você vai fazer o quê? Você vai jogar os dois lados, você vai elevar ao quadrado. Quando você eleva os dois lados ao quadrado, o que acontece com a raiz quadrada ali? Sai a raiz, elimina. Sai a raiz. Aquele período que ele chama da letra T, o período, que é o tempo, ele fica elevado ao quadrado, o 2 ao quadrado fica 4, o π fica elevado ao quadrado, e aí fica L sobre G. Você joga o G para o outro lado, e o período você joga para baixo. Né? O período ao quadrado. Isso. Esse G aqui, ó, quando você eleva os dois lados ao quadrado, isso é o que precisa estar na memória de cálculo do trabalho de vocês, tá? Eu já estou adiantando, já dando a dica da memória de cálculo. E desse aqui, o T, é uma oscilação de ida e volta, tá?
igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, show de bola. Você eleva ao quadrado os dois lados que eu digo esses dois lados mesmo, tá? Isso tudo aqui, potão eleva ao quadrado. E aí, naturalmente, quando você eleva ao quadrado, vai ficar π ao quadrado igual a 4, 2 vezes 2 é 4, π ao quadrado. Aí o que aconteceu com essa raiz quadrada? Raiz quadrada vezes raiz quadrada, ela some. Vai ficar só L sobre G. E esse G aqui, ó, agora ele está livre. O que ele vai? Ele vai para onde? Ele vai para o lugar do T ao quadrado, e esse T ao quadrado aqui vai para baixo. Vai ficar exatamente essa continha aqui. Ó. Vou só ajeitar, porque ele bota o dedo na frente. Vai ficar dessa forma. Pronto. Agora você tem a gravidade. Você pode calcular a gravidade. Professor, para que eu preciso calcular a gravidade? Tá? Você é engenheiro mecânico. Digamos que você vai trabalhar com equipamento de som, de alta performance, por exemplo. Que você não vai ser mais técnico, você vai ser engenheiro. Vai ter um nível de profundidade técnica que você não teria como técnico. Então, existem efeitos, mudanças, alterações, por exemplo, de som, de imagem, de circuito, ou então na área da engenharia mecânica, nesse caso, rotação e translação de equipamentos, de mecânica de equipamentos, até de manutenção do equipamento, dependendo da localidade que aquele equipamento se encontra no planeta. Tá? Porque dependendo da gravidade local, algumas peças, elas podem sofrer deformações, ou sofrer pequenas alterações tão milimétricas, pensando na questão do paquímetro, por exemplo, é tão milimétrica, tá? E chega a... Como eu posso dizer? Chega a alterar alguns dados importantes durante a análise. Existem equipamentos, por exemplo, na área da mecânica, o difratômetro de raio-x. O difratômetro de raio-x é um equipamento que é utilizado para você mapear a cristalografia de um material. Ou seja, saber o quanto cristalino é o material, se ele é amorfo, se ele é cristalino, conseguir identificar, por exemplo, os planos cristalográficos, uma parada super sensível que o engenheiro mecânico desenvolveu. Ou é habilitado para fazer a manutenção, por mais que, de repente, ele não entenda nem do assunto em si, ao qual ele precisa fazer essa manutenção. Mas quando ele lança esse equipamento em um laboratório no Japão, e esse mesmo equipamento vai para o Brasil ou vai para a Argentina, a gravidade, ela altera algumas informações dos dados dentro do sistema. Um sistema hermeticamente fechado e hipersensível. Então, óbvio que hoje é uma questão experimental, para que você tenha a possibilidade de um dia, pelo menos na sua vida, entender o conceito de forma experimental. Claro que no futuro próximo, esses dados, as informações já são ajustadas dentro desses equipamentos de alta performance. Tá? Então, isso também acontece na engenharia civil, na construção de pontes. O mesmo modelo de ponte que você constrói utilizando determinados materiais para um lugar, ele pode ser um conceito que você não vai conseguir usar em outro. Por quê? Por causa da temperatura? Pode ser. Por causa da umidade? Pode ser. Mas também a gravidade acaba alterando o peso próprio. E aí muda o cálculo estrutural. Tá? Por exemplo, vamos fazer uma coisa bem estratégica, bem exagerada para vocês entenderem. Imagina que você faz uma ponte de um número ridículo, tá? 100, o peso dela é 100 newtons. Então, a massa dela é 100 quilos. Agora, onde ela se encontra, a gravidade é 10. 100 vezes 10, 1000 newtons. Show de bola. Aí você vai construir tudo se baseando em 1000 newtons. E, de repente, você resolve levar esse mesmo modelo de ponte que deu muito certo para um lugar onde a gravidade é 11. Ou seja, você lembra que a massa dela era 100 quilos. Só que agora não é mais 100 vezes 10, é 100 vezes 11. 100 vezes 11 é 1.100 newtons. Você está aumentando em 10%, basicamente,
a massa, o peso desse material. 10% em uma estrutura absurdamente complexa pode gerar, no futuro, patologias que você vai dizer assim, poxa, mas é o mesmo modelo, foi feito lá, com o mesmo equipamento, tudo igual. Tal. O que é acontecendo esse tipo de problema, essa patologia? Exatamente por causa desse fator. Por causa de uma pequena modificação no estado gravitacional. Porque a gente diz, a gravidade da Terra é 9,8, 9,86, ou algo do gênero. É porque a gente faz uma média global, literalmente, para esse dado. O pessoal arredonda para 10, para poder facilitar cálculo, enfim. Mas não é verdade. Tá? O que vocês vão ver quando a gente estiver em Bom Sucesso, que a gravidade de Bom Sucesso não vai bater nunca 9,8 ou 10. Vai bater um outro valor, que eu estou careca de saber qual é. Mesma coisa em Bangu e outros locais. Então, basicamente, só para resumir, o que você faz? Você vai pegar a gravidade de G, vai ser igual a 4π ao quadrado L, dividido por T ao quadrado. De bola. Quando você faz isso, joga e coloca seus dados, aqui está mostrando, você vai ter que coletar e colocar esses seus dados dentro de uma tabela, dentro de um sistema. Isso aqui é um relatório básico, tá? E você utiliza nas aulas, para você preencher. Eu entrego esse relatório para vocês. No dia vocês vão ter esse relatóriozinho, muito bobo, tá? Vocês vão reproduzir o experimento em paralelo, através de uma tabelinha que eu vou mostrar no próximo vídeo. Tá? Vai descobrir o desvio padrão, a média e o desvio padrão. Quando média e desvio padrão, você consegue ter o resultado global da gravidade. Lembra? Professor, então eu vou pegar e oscilar isso aqui 20 vezes, tá? 20 vezes, vou calcular o período, a massa eu já tenho, tudo bonitinho, jogo lá e pronto, achei a gravidade. Não. Você vai ter que fazer 5 tamanhos diferentes. Lembra que eu falei que geralmente a gente utiliza 1,5 metro de fio? Então, essas 20 oscilações você vai fazer para 1,5 metro, depois vai diminuir a cordinha 30 centímetros, mais 30 centímetros, mais 30 centímetros, 5 vezes. Tá? Aí você consegue de 30 em 30 ou de 20 em 20, aí vai ficar a critério de vocês. Tá? Quanto maior for esse decréscimo, tá? Os resultados ficam mais distantes e aí fica mais fácil para você fazer o cálculo. Senão você começa a trabalhar na segunda ou terceira casa decimal durante os resultados. Isso pode prejudicar o processo e, de repente, gerar um erro, tá? Sistemático. Tem uma aula que a gente vai falar sobre erros. Tá? Existe um erro chamado erro sistemático. O erro sistemático é um erro de calibração. Tá? Às vezes a pessoa está crente que aquele ali é o valor exato, mas ele gera um erro sistemático. Esse erro sistemático se espalha ao longo do processo. Tá? Professor, oi, pode falar. Conforme o senhor vai diminuindo a corda, vamos supor, de 30 em 30 centímetros. Isso, de 30 em 30. Eu diminuo um pouquinho. Na verdade, você vai enrolando lá em cima, né? Na haste. É daí que você tira a média? Isso. Você diminui, olha só. Você usa a primeira corda 1,5 metro. Tá? 1,5 metro, 1,80 m, aí vai ser o tamanho que vocês acharem. Quanto maior for o tamanho do fio, melhor, tá? O resultado. Digamos que você botou 1,5 m. Foi lá, 20 oscilações. Marcou o tempo, botou lá na tabelinha. Vou mostrar a tabelinha para vocês daqui a pouquinho. Aí diminuiu 20 centímetros ou 30. Aí 20 oscilações. Botou lá na fórmula, achou lá a gravidade. A gravidade com esse pedaço menor. Aí vai diminuindo 5 vezes. Você vai ter 5 dados de gravidade. 5 valores de gravidade que vão estar ali andando, caminhando dentro quase que na mesma unidade de medida. Tá? Aí pega esses 5 valores e divide para achar a média. Aí você pega esses valores e divide para achar a média. Aí o que você vai fazer? Você vai achar a variância. Da variância, a raiz quadrada dela é o seu erro, é o seu desvio padrão, mais ou menos. Aí você vai achar uma gravidade média, 9, sei lá, vamos botar 10,2. 10,2
metros por segundo ao quadrado. Ou melhor, 10,2 metros, 10,2 mais ou menos o desvio padrão. Qual foi o seu desvio padrão? 0,25 o seu desvio padrão. Você não pode botar 10,2, você vai ter que botar 10,20, porque a quantidade de casas do desvio padrão é a quantidade de casas que você vai colocar usar na gravidade. Então, quando você fez o desvio padrão, você vou usar 3 casas decimais, o seu resultado, a sua média, você precisa usar 3 casas decimais. Professor, mas deu 10,2 certinho a minha média. Mas se no desvio padrão você está usando 3 casas, o que você vai fazer é 10,200. Você só vai acrescentando 0. Tá? Isso é um processo laboratorial. Tá? Essa é a forma correta de você apresentar dados estatísticos num relatório. Isso vocês vão fazer pelo resto da vida de vocês. Tá? Isso sempre vai acontecer. A partir do momento que vocês entrarem na carreira profissional, tá? Vocês tiverem que fazer alguma coisa em um nível experimental, provar ou demonstrar alguma coisa, você tem que saber que se você usou 3 casas decimal para um dado, todos os dados que se seguirem terão 3 casas decimais. Se você usar 2 casas decimais, todos os dados terão 2 casas decimais. Aí, quanto maior é a precisão do seu processo, sua análise, maior é o número de casas decimais, então todos têm que ficar com o mesmo número de casas decimais. Tá? Entendi. Então, vamos lá. Aí você tem um relatóriozinho que eu vou entregar para vocês, aí tem nome e tal, vocês vão dizer qual é o experimento, vão coletar os dados, vão dizer qual foi o procedimento, quais foram as informações que vocês obtiveram, e aí vocês vão botar as observações de tipo, deu errado por causa disso, ou deu certo por causa daquilo outro, em comparação com os outros grupos, nós achamos um valor maior ou menor, talvez tenha sido porque aconteceu tal situação, e aí no finalzinho você conclui dizendo qual era a gravidade, mais ou menos 0,25, 0,256 metros por segundo ao quadrado. Então, esses dados, isso tudo eu ensino no dia. Tá? Então, assim, não entre em pânico. Aqui, deixa eu ver se dá mais alguma informação. Aqui ele só fala do coisa, aqui ele fala do método, aqui ele vai fazer o experimento, onde ele vai fazer as oscilações, tá? Ele diz, ele mede uma oscilação só, tá? Aí ele viu que deu 4 segundos, ou não sei, acho que esses 4 segundos aqui devem ser das 4 segundos, ele deve ter medido umas 2 oscilações ou 3 oscilações. Professor, conforme vai passando, a oscilação vai diminuindo, né, o segundo. Ele não pode botar aqui 0,4 vezes 20. Não entendi, desculpa, eu me perdi. Tipo assim, deu 0,4. Como ela vai lá e vai, tipo assim, vai direita para esquerda 20 vezes. Você quer tempo. Esse é um cronômetro. Ele mediu 4 oscilações aqui, é porque eu não estou deixando o vídeo rodar. Deve ter... Só estou dando um exemplo só. Vamos supor que deu 4 segundos. Ela ia e voltando. Ele não pode, tipo, já que eu quero que ele vai e volta 20 vezes, tipo, pegar... Não dá. Multiplicar por... Não dá. Você não tem acurácia. O que acontece? Quando você vai jogar bola e quer acertar no canto quer chutar, quer acertar lá no ângulo. Você vai ter que fazer, para você conseguir acertar, às vezes você tem que chutar naquele ângulo 50, 70, sabe, sei lá quantas, 100 vezes. Aí você tem acurácia. Em alguma dessas vezes, você vai acertar exatamente o ângulo. Sacou? Uma cesta de lixo, você tem bolinhas de papel que você quer acertar a cesta de lixo. Não dá para a primeira bolinha você dizer que aquilo ali é o resultado real. Eu não acertei. Então, o acertar é fácil, né? Você visualiza, você joga a bolinha. A bolinha não caiu, na pior das hipóteses, você passa para a segunda. Mas nesse tipo de problema, como é que você garante que realmente você apertou o botão exatamente no 0,4, nos 4 segundos, e não era 3 ou não era 5? Entendeu? Então você precisa de acurácia. Então você precisa de muitas oscilações, um tempo largo o suficiente para você
aí sim você consegue chegar a um número mais próximo do real. Nesse caso, Vessa, vou dar um exemplo aqui, vamos supor, você está falando 20 vezes. Aí, se durante 20 vezes eu encontrei o maior número 4, mas se eu fizer 100 vezes... Não. Você vai fazer... 20 vezes. Uma vez... larga a bolinha e ela vai fazer 20 oscilações. Quando o seu colega largar a bolinha, você aperta o cronômetro. E aí ele vai fazendo. Alguém conta. 1, 2, 3, 4, 5, até dar 20. Aí quando bateu 20, esse carinha, pum, aperta. Tá. Aí você viu. Aí deu 20 segundos. 20 segundos. Quantas oscilações foram? 20. 20 dividido por 20. Aí, então, o período é 1 segundo. Digamos que deu 40 segundos. Foram 20 oscilações. 40 dividido por 20 foram 2 segundos. Então, o período é 2 segundos. Só que no cronômetro, ele bate 2, tantos milissegundos. Você vai incluir o milissegundo. Porque no cronômetro você tem essa possibilidade dos milissegundos. Aumentar ainda mais a exatidão. Lembrando que... Eu estava entendendo que a gente ia medir cada pêndulo que fosse e voltasse, aí o maior número de vezes que desse, por exemplo, deu 0,3, de 100 vezes deu 50, quer dizer, então esse período aí... provavelmente a gente está trabalhando com acurácia. Você quer acurar alguma coisa, você precisa fazer várias vezes aquele evento, tá? E pegar uma média global do que está acontecendo ali. É uma média aritmética, né? Só que você sabe, nesse caso, você não sabe quanto que vale cada pedacinho de oscilação. Você sabe quanto que foi o total de oscilações. Divide por aquele total. Deixa de ser uma média. Só um caso aqui, eu trabalho com um gerador, aí lá a gente faz teste, né? Sim. Hoje eu fiquei de 10 da manhã até 5h15 colhendo os dados de 4 em 4 minutos só para tirar uma média. Isso aí. Só para tirar uma média. É inferno. Então, você literalmente está fazendo um experimento na prática. Se você não fizer isso, você não tem acurácia, você não tem um resultado real. Você vai estar mentindo no relatório. Você vai estar dando um resultado que pode gerar um problema futuro no processo. Tem a questão do erro humano, né? Que é o erro sistemático. O erro sistemático é o erro humano. Por exemplo, um colega fica cronometrando. Se você deixar sempre o mesmo colega cronometrando para cada tamanho que você for diminuindo, vai que esse teu colega é ansioso e sempre aperta antes. Ou então ele é meio misureta e aperta depois. Entendeu? Não está prestando atenção. Então é legal que sempre o cronômetro fique girando em torno de cada um. São 4, né, fazendo. E cada um fazendo, usando o cronômetro, você exigue do problema do erro humano. Tá? Ou o erro sistemático, que é um erro que não se vê, um erro que a gente não sabe que existe. Porque como o erro já está acontecendo há um tempo considerável, as pessoas consideram aquilo ali como se fosse uma verdade. Tem algum cálculo para a gente considerar o erro humano? Não. Experimentalmente, não existe um cálculo para considerar o erro humano. O experimental, você percebe através de observação. Então, você vai, por exemplo, o que vocês vão ter de oportunidade? Vocês vão observar o resultado dos outros colegas. E aí vocês vão indicar, poxa, o resultado que eu estou encontrando aqui é muito absurdo. Será que foi erro humano? Será que foi erro de acurácia, de obtenção de resultados na média? Será que foi ansiedade? Oi? Será que foi ansiedade? Foi ansiedade, coleguinha? Será que se a gente não tivesse... Será que por ter deixado só o fulano com o cronômetro, de repente ele apertou antes, apertou depois, ou então esqueceu e jogou um número qualquer, que você sabe que tem coleguinha que, né, na orelha. Aí fala assim, ele já sabe que deu, sei lá, 40 segundos, ele deu 45, aí, entendeu? Você sabe que é isso. O brasileiro é inferno, né? O brasileiro não é de Deus. Então, basicamente sim. Aí ele mostra aqui mais ou menos as oscilações, tal, aí ele vai média, o tempo, enfim. O que ele faz aqui, eu gosto dessa parte, que ele note que ele prefere contar quando a esfera passa no meio 2 vezes, tá? Na parte mais baixa 2 vezes. É mais fácil para não ter erro.
que acontece? Às vezes, conforme o tempo vai passando, ela tende a diminuir a curva. Mas se você sempre calcular o período quando ela passar 2 vezes no meio, né? Ela foi uma, aí passou de novo no meio, tá? Passou 2 vezes no meio, você considera como sendo um período. Fica mais fácil, tá? Para não errar do que você, de repente, esperar ela ir. De repente, o cara tá achando que ela tá indo, aí não, agora ela vai voltar, o cara aperta agora, entendeu? Aí na verdade, ele pode estar, ainda pode subir mais um pouquinho, mas no meio mesmo, isso não tem como não acontecer. No meio ela sempre tem que passar, ela vai sempre ter um ponto mais baixo, né, nessa curva. Tá? Aí ele vai diminuindo, ó, tá vendo? Está diminuindo, fez uma cordinha menor, considerou o dado, contabilizou, fez de novo, e aí no final ele substituiu, fez a média e o cálculo. Vou mostrar a média e o cálculo para vocês. Aqui, ó. Como ele fez 3, né? Ó, vou só mostrar para vocês aqui, a maior para aparecer. Tá vendo? Ele pegou as 3 gravidades, daquele cálculo, e dividiu por 3 a sua média. Mas só que você não pode ficar só com a média, você tem que ficar com a média junto com o desvio padrão. Gente, que horas tem? Dá tempo, tranquilo. É porque, para vocês entenderem, a aula de experimental, não sei como é que foi a aula de experimental de vocês de química, mas a aula de experimental normal é o seguinte: o professor apresenta o processo, o projeto, informa o passo a passo, a construção, como deve ser, se espera encontrar, e aí vocês reproduzem. Quando vocês terminam de reproduzir e coletar os dados, quem termina é embora, não tem porque ele ficar parado esperando a hora, porque é um processo experimental. Não é uma aula. A aula é nos primeiros 30 minutos. Dali em diante, é a construção do experimento. Como é uma aula online, né? Eu posso me dar o luxo de ir até 8 horas, sem problema nenhum, para vocês saberem disso. Tá? Mas não necessariamente eu preciso ir até as 8 horas. Mas eu vou porque tem informação pra caramba para passar, então não tem como não fazer. Então, vamos lá. O que eu vou pedir para vocês agora? Não sei se vocês aí estão no grupo. Eu vou querer que vocês passem agora no papel. Anota isso, porque você vai precisar disso no dia. Alguém vai perguntar. Aí você não vai encontrar o vídeo, ou então você não vai lembrar como é que faz o passo a passo, e vai dar merda. Tá? O que você vai fazer agora? Você só vai colocar medidas. Medida. Não. A massa não é necessária. Vocês perceberam que para calcular a gravidade, a massa é irrelevante? Note que na equação, ó, a massa é totalmente irrelevante. 4π ao quadrado L sobre nesse caso aqui, é período. Ele botou P de período. É P, tá? P ao quadrado. Tá bom? Só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Ele fez a medida 1, tá? no primeiro comprimento lá, ó. Primeiro tempo que ele levou, medida 2, medida 3, medida 4, medida 5. Deixa eu ver aqui o que ele fez. Cada medida ele teve um tamanho de corda. Tá vendo? A primeira medida a corda foi 0,29, a segunda, a terceira, não. Tá? A gente vai brincar com isso aqui. A gente não vai encontrar a gravidade real, tá? É uma gravidade fictícia, é um treinamento. A gente vai treinar isso. Tá? Para você fazer ou não. O que você vai fazer? Vai montar. Obviamente, Edson, você está dirigindo, por favor, não tente fazer isso agora. Você... Deixa aí em casa já, professor. Chegou? Então tá bom. Pega uma folha de papel aí. O pêndulo, tá, gente? Esse pêndulo tem 29 centímetros. Note, essa tabela aqui, tá? Essa tabela aqui, eu vou melhorar ela para vocês. Ela não vai ser assim, não. Senão a gente não termina hoje. Ele disse que a tabela, o pêndulo, 29 centímetros. Vamos tirar esse 29 centímetros aqui. Bota aqui o primeiro que você começou a calcular com 1,80 m. Tá? Bota aí 1,8 metros. Ao invés de 29, 1,8 metros.
Quanto, professor? 1,8 metros. 1,80 m. Onde alguém bem alto. Oi? E olha só. Temos aqui as medidas, né? Ó. Tempo, tá? E número de oscilações. Então, vamos fazer o seguinte. Esse 1,80 m, tá? O período... Deixa eu ver aqui o período para vocês. Vou botar o primeiro período como sendo essa corda, para esse comprimento. Deixa eu ver. O primeiro período vai ser 1,225. Você vai botar aqui, ó. Para essa distância, o primeiro período é 225. Vocês vão criar uma tabela para vocês a partir disso. Uma tabela de comprimento e período, tá? O primeiro comprimento é 1,80 m, tá bom? E o período que você calculou aí, fazendo 10, 20 oscilações para 1,80 m, foi 1, o que eu falei mesmo? Eu ia anotar aqui no papel, esqueci. 1,225. 1,225, obrigado. 1,225. Vamos lá, você diminuiu mais uma medida. Mais uma medida. Nessa outra medida, agora não vai ser mais 1,80 m. Vai ser 1,50 m. Nesse 1,50 m, você foi 1,025. 1,025 segundos. 1,50 m. Aí, no caso ali, a tabela vai ficar medidas, tempo você vai botar, e gravidade? Vai botar. Não. A medida, nesse caso, você inclui, como se fosse o tamanho do pêndulo. Na medida 1, você vai botar 1,80 m. Na medida 2, você vai botar 1,50 m. Entendeu? Essa tabela que ele fez aqui, se você fizer desse jeito, aqui, você vai ter que reproduzir isso aqui 5 vezes. É uma loucura. Não tem como fazer assim, a princípio. Aqui é só para vocês entenderem que é uma tabela. Vocês vão criar uma tabela qualquer aleatória, tá bom? Já estou dando os dados para vocês. O que eu quero, na verdade, é que vocês façam os 5 cálculos de gravidade e achem a média. Só isso que eu quero agora. Tá? Então, mas e 1,80 deu quantos segundos que você falou? 1,225. Aí você vai fazer aqui, ó, segunda medida. O período. Esquece que morreu, tá, gente? Ó, isso morreu. Morreu. Tá? O que ele faz aqui, olha só, vou mostrar para vocês. Ele pega apenas... olha que loucura. Dá bastante trabalho. Óbvio que o resultado vai ficar muito mais próximo do resultado real. Ele pega uma unidade de medida, tá? Aí ele pega um calango do grupo. Então, o grupo tem 5 pessoas. Ele pega uma pessoa, vê o tempo que ele gastou, divide por 10 para saber quanto que é o período. Tá? Ele faz 10 oscilações. Aí dá o cronômetro para outro colega, utilizando o mesmo tamanho de pêndulo, faz o mesmo cálculo de tempo e divide por 10, achar o período. Ele pega outro calango do grupo, acha esse tempo em 10 oscilações e divide para achar o período. É isso que ele faz nessa tabela. Vocês entenderam? Conseguiram entender? Sim. Eu não quero fazer isso. Vou fazer do jeito que a gente vai fazer no laboratório, que é mais rápido. Então, o que a gente chama de medida aqui não são pessoas. Tá? Já é um dado que foi coletado por vocês. Tá? Para um determinado tamanho. Então, para 1,80 m, medida 1 é 1,80 m. Tá? Aí você já pula para cá. Ó. Você achou 1,225. Na medida 2, o comprimento do fio vai ser 1,50 m. Aí aqui, ó, pulando por isso aqui, pula o tempo. O período vai ser 1,025.
Na medida 3, na terceira medida, digamos que ao invés de 1,50 m, agora foi 1,20 m. No 1,20 m aqui deu 1,354. 1,354. A terceira medida, quer dizer, você diminuiu o pêndulo pela terceira vez. 1,54. 1, né? Ih, meu Deus. 1,154. Foi isso que eu falei, né? 354. 354. Isso, 354. Pronto, só isso. Acabou. Agora vocês achem as 3 gravidades para mim, por favor. Só jogar na equação da gravidade. Achem, por favor, as 3 gravidades. A gravidade com fio a 1,80 m, a gravidade com fio a 1,50 m e a gravidade com fio a 1,20 m. Sonorização, né? E alguém achou a primeira gravidade? Quanto que deu? Nervoso. Primeira gravidade. Peraí, só um minuto. Só um minuto? O povo é lento. Edson. Exato, estamos juntos. Ô, professor. Sou eu. Então, é porque você colocou que lá no vídeo, né? Que a fórmula era 2 vezes π vezes... 4 π ao quadrado sobre quadrado L sobre período ao quadrado. Período T. Aqui onde está P é T. Não, mas lá no vídeo. Por isso que eu tô falando. É igualzinho, não, com certeza absoluta. Vou mostrar para você. Equação. Cadê a equação para mostrar? Primeira deu 47,3543. Tá vendo? Tá comigo. Ah, tá. Não, beleza. É porque eu tô falando da primeira fórmula que ele mostrou. Aquela fórmula é a fórmula geral do período. Só que como a gente quer, na verdade, a gravidade, o que a gente fez? A gente pegou aquela fórmula do iniciozinho, que deve ter um lugar para aqui, não sei onde ele colocou. Uhum. Deixa eu mostrar de novo, pode ser outro coleguinha, tá? Essa forma e manipulou matematicamente para poder isolar a gravidade. Aí, quando ele isola a gravidade, ele chega nessa fórmula. Entendeu? Entendi. Show. É essa que tem que usar, tá? Tá, beleza. Entendeu? Me ajuda aí. Primeira gravidade, Edson. Edson, achou? Quem mais 47,3544. 47,3544. Show. Isso aí é a gravidade de Júpiter, sei lá. Você imagina? 4 vezes mais a gravidade da Terra. Quase 5 vezes mais a gravidade da Terra, né? 47, quase 5 vezes a gravidade da Terra. Porque lá para Júpiter é um dos planetas maiores do Sistema Solar. Então, alguém achou diferente? Se possível, gente, olha só, aprendam a usar sempre 3 casas decimais, tá? Na vida de vocês como engenheiros, é importante usar pelo menos 3 casas decimais. Tá? Evita ficar fazendo arredondamentos durante cálculo. A segunda está dando 56,364. 56,364. A terceira. Alguém já fez a terceira?
A culpa é minha. Na verdade, eu que atrasei por causa da questão do fone, acabei atrasando vocês. Aí, a minha intenção era terminar a aula pelo menos uns 15 para as 8. Eu acabei atrasando, desculpa. A terceira eu achei 25,840. 841. Quanto? Isso, 841. 50? Quanto? 25,841. Fala um. 25,841. 25? Vamos lá. O que vocês acharam? 40 e pouco, 50 e pouco, 25. 47,354 a primeira, a segunda 56,364 e a terceira 25,841. Foi um erro. Vocês, só um exemplo, tá? Se você fosse fazer um relatório, o que nesses 3 números está fora, assim, que possa de repente estar estranho? Vocês acham esses números estranhos? E o que chama mais atenção nesses 3 números? A diferença para mim aqui é a diferença do terceiro aqui. Do terceiro. 47, 56 e por o exemplo, 25. O que vocês poderiam sugerir, hipoteticamente, que poderia ter acontecido durante a medição? O que vocês acham que poderia ter acontecido? Tudo aí é teórico, gente. A gente está imaginando possibilidades. O que pode ter Primeiro passo, eu acho que pode ter sido o tempo calculado errado. É o período, né? Será que de repente pode ser o fio, de repente a pessoa que mediu o fio não mediu o tamanho certo, também pode ter dado um valor. E durante a experiência você mediu um fio do tamanho que você queria, mas de repente ele desprende ou aumenta um pouco. Exatamente. De repente por causa do peso, né, da massa da esfera. Só isso você coloca no relatório. O relatório não tem que dar certo, não é isso. Isso não existe em relatório de laboratório. Tá? O relatório ele tem que dizer a verdade. E você, a partir daquela verdade, você justificar as possibilidades dos erros e dos acertos. É isso que serve um relatório de laboratório. Não é uma prova onde você tem que fazer um cálculo matemático. No final, você tem que encontrar um valor exato para aquele cálculo. Tá? O resultado que você encontra, a pontuação que você recebe é pela forma como você argumenta tanto os erros quanto os acertos. Deu durante lá o processo de conclusão. Assim, não, provavelmente deu diferente por causa disso, ou por causa daquilo outro, ou acabamos acertando e não dando um erro aparente por causa disso, por causa daquilo, e aí vai, vida que segue. E aí, no caso, vamos supor... Agora, se for pegar e fazer a média. Agora, o próximo passo é fazer a média. Faz a média desse daí. 43,1864. 43,1864. Isso, usa de 3 a 4 casas. Bom, vocês agora conseguem fazer o cálculo do desvio padrão? A aula da semana passada. O desvio padrão tem uma formulazinha. Como é que faz? Quem lembra? O desvio padrão é igual a raiz quadrada de quê? Somatório da média menos o número elevado ao quadrado sobre n. Ou é n ou é n menos 1. Se for n, é porque é toda a amostra, é toda a população. Se for n menos 1, é porque é apenas uma amostra. Lembra? Então tá. Não se preocupem. O que vocês vão fazer para mim, só para a gente finalizar e fechar a aula? Vocês vão fazer o cálculo de desvio padrão aí com calma. Vão olhar aí no vídeo anterior, ou, enfim. Se vocês anotaram na semana passada, vão fazer o cálculo de desvio padrão e aí vão apresentar o resultado para mim. O resultado, deixa eu ver se ele mostra como fica o resultado. Como é que você tem que representar o resultado. Eu acho que aqui ele não faz isso, não. Ele chega a fazer o desvio padrão. Bom, de qualquer forma, ele acha um valor. Tá? Por incrível que pareça, essa gravidade é a gravidade mais comum no Brasil, tá? 11,12, 10,9. No Brasil, a gravidade é mais ou menos nessa ordem de grandeza.
Então, ele pegou 11,12, aí vai botar mais ou menos, não sei se vocês já viram isso, mais em cima ou menos embaixo, mais ou menos, o valor do desvio padrão. O número de casas que você adotou no desvio padrão tem que ser o mesmo número de casas da gravidade. Aí sim você coloca metros por segundo ao quadrado. Sacou? É isso. Então, vocês vão mandar para mim o resultado final da gravidade, com o valor médio, mais ou menos o desvio padrão. O valor médio, esse 40 e pouco aí, mais ou menos o desvio padrão. Quer dizer, esse valor ele vai ter um erro para mais ou para menos daquele desvio. Professor, Sou eu. eu tô aqui meio que boiando, ainda tô na primeira ainda aqui, tô quebrando a cabeça. A gravidade, cálculo. Eu acho que eu anotei os dados errados. No Você caso botou que... π ao quadrado? Porque é π ao quadrado. A gente Sim. geralmente erra o π porque o povo bota 3,14. Eu coloquei aqui 4 vezes 9,85, né, que é ao quadrado. 85,96 que é mais ou menos, né? O comprimento do fio, 1,8. 1,8. Dividido pelo tempo, né? Pelo período que eu dei para vocês. 1,225. Isso. Ao quadrado. Sim. Isso. Aí quando... Olha só, se você fez na calculadora científica e não botou parêntese depois da divisão, ela vai achar que você está dividindo o L, o último dado que você colocou, pelo período ao quadrado. A calculadora ela não vai entender que você está dividindo todo esse pacote de cima com somente o período ao quadrado. Isso também acontece muito. Então, você, por exemplo, quando você bota 4 vezes π ao quadrado vezes comprimento, dividido, aí entre parênteses, para ele saber, entendeu? Na verdade, perdão, estou falando até desculpa. Na verdade, você bota parênteses nesse de cima. Para que ele saiba que quando você for dividir o período, você está dividindo por todo esse pacote. Então, na verdade, abre parênteses, 4 vezes π ao quadrado vezes L, fecha parênteses, dividido pelo período. Tá? Porque a calculadora, ela não vai entender, ela vai achar que se você não bota parênteses aqui em cima, ela vai achar que você, na verdade, está dividindo o período somente com o L, com o comprimento. Você vai encontrar um resultado equivocado. Foi? Faz aí para ver se você encontra os 40 e pouco do primeiro. Não, continuo achando 85. 85? 85,10. Mas o de baixo você está colocando ao quadrado? O 1,225. É período ao quadrado. Sim, estou colocando ao quadrado. Sério? Vamos lá. Está com a calculadora científica ou no celular? Científico. Vamos lá, então. Vamos acompanhar junto, tá? Você vai reproduzindo na sua calculadora agora. Abre parênteses. Abriu? Foi. 4 vezes. Na sua calculadora tem um π ao quadrado. Se você olhar na sua calculadora, ela tem. Se não tiver, você bota π vezes π. Não tem problema. 4 vezes π vezes π. Não, no caso aqui tem o problema se eu botar o 9,85? Não, vou botar 9,8596. Vezes. O comprimento é 1,80 m, não é isso? É 1,8 ou 1,80. Fecha parêntese. Ah, já achei o erro. Por quê? Vou ver aqui. Eu estou botando o comprimento ao quadrado também. Ah, tá. Vou refazer aqui. Faz aí. Mestre, essa fórmula da variância e do desvio padrão tem na aula anterior, né? Tem, na aula passada, de padrão, tem sim. Porque eu na hora não anotei e deixei para ver o vídeo depois e acabei que eu não anotei, então não tem Não, depois eu faço. Essa informação é para a semana que vem, a gente vai continuar fazendo, Tá, beleza. a partir desse experimento, nós vamos continuar com outro experimento que vai utilizar essa gravidade que vocês calcularam. Entendeu? É um experimento que continua. Tá? Okay.
Aqui Pode dar 47? Isso. 47, hoje está 46 alguma coisa, né? 47,354 que nós achamos. Ah, tá. 47,354. Foi isso? Exato, perfeito. Show. Agora tu repete para as outras duas. Valeu. Show. Que a Aí gente semana está que vem eu colocando. confiro com vocês, ou se vocês quiserem, durante o intervalo, né? Intervalo para mim, né? Para vocês é final de aula. Se vocês quiserem mandar quanto que deu o desvio padrão, tá? Só para adiantar, mas de qualquer forma, semana que vem eu vou voltar lá no desvio padrão e a gente vai calcular o desvio padrão e botar a forma correta do resultado. Tem como o senhor me falar qual é a medida que deu da 2, da 3, que eu vou fazer daqui a pouco aqui? Da 2 deu quanto, gente? 56342. 55? 56. 56,364. 364. E a terceira? 25,841. Anotou aí? 25 quanto? 841. A gente está seguindo 3 casas decimais referente a Isso. lá em cima, o número de oscilações. Isso. Beleza. Fizeram a média também ou não? A média deu 43,186. Isso. Valeu. Show. Senhores, senhoritas, eu acho que já deu. Acho que deu uma aula bem produtiva. Pode falar, Osmar. Essas aulas esses vídeos aí, tem como colocar para a gente dar uma olhadinha? Eu boto no Classroom e mando lá para o grupo do WhatsApp. Tá ok, mestre. Tá bom? Hoje ou amanhã, talvez eu demore um pouquinho para mandar, porque como eu estou em viagem, aí meu tempo está meio corrido, baixar, para botar no YouTube, para depois linkar lá no coisa, né? Demora um pouquinho. Mas, na pior das hipóteses, eu acho que até domingo eu estou mandando para vocês. Tá? Mas vocês vão receber isso o quanto antes, tá? É isso. De bola, alguma pergunta, alguma dúvida? Perfeito. Eu estou cheio de dúvida, professor, mas depois eu falo. Com um monte de pergunta? Estou cheio de dúvida. Eu não entendi nada dessa fórmula. Mas depois eu falo, vou ver o vídeo. Não tem problema. Tá, mas qualquer coisa, se você quiser pelo grupo, você me fala. Tá? Tá. Eu não entendi os dados da fórmula. O que tem que colocar na fórmula? Mas eu vou ver o vídeo com o câmera e depois eu te falo. Tá, mas não se preocupe, não. O que eu quero que vocês pesquisem, que é exatamente o que vai estar no relatório de vocês, é exatamente o caminho da fórmula do período para cair na fórmula da gravidade. São 2 passozinhos bobos que vocês vão ter que botar lá no cálculo. Entendeu? Uhum. Tem 2 fórmulas. Tem o período, aí você faz manipula matematicamente, que é elevando ao quadrado dos 2 lados, que eu já dei a dica, e aí a gente chega no resultado. Tá? Mas se você quiser tentar fazer no papel o passo a passo da fórmula ou dos cálculos das gravidades, você tira a foto, manda para mim, aí eu consigo observar aonde está a sua dúvida. Talvez fique até mais fácil. Tá, ok. Tá bom? Tá, beleza. Fica tranquilo. Tá bom. Mas aí o resultado da gravidade fica... Qual é a sigla que eu coloco aqui? Metro por segundo ao quadrado. Mas você não vai botar agora, não. Porque você só coloca a unidade depois que você encontra o desvio padrão. Você bota o valor, mais ou menos, o desvio padrão, metro por segundo ao quadrado. É assim que fica o resultado. Em laboratório, é assim que são os resultados, os dados. Então, inicialmente, esses dados ficam sem dizer, nomenclatura, sem nada. É 47,354. Não, você pode colocar lá na tabela, metro por segundo ao quadrado, não tem problema. Mas o resultado final, o resultado global, o resultado que você tem que apresentar, tá? Que você dizia, esse é o resultado da gravidade que nós estamos calculando, esse tem que estar o valor médio da gravidade, mais ou menos o desvio padrão, aí sim você bota a unidade no finalzinho, metro por segundo. Cada gravidade que você encontrou é metro por segundo ao quadrado. Ele que segue. Mas a gravidade global, que é a gravidade média desse planeta fictício que você calculou, aí é o valor dela, médio dela, mais ou menos o desvio padrão, aí metros por segundo ao quadrado. Assim que a gente coloca uma resposta final de coleta de dados.
Entendeu? Simar, fala comigo. Ok. Entendi, sim. Show, então. Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Espero, Tá, ok, um espero ter abraço, conseguido Mestre. ajudar Boa a noite. maioria aí. Qualquer coisa me pergunta. Valeu, professor. Valeu. Valeu, Edson. Beleza. Dá.